Olá pessoal, bom dia, prazer estar aqui novamente falando com vocês. E hoje eu tenho um recado muito importante para todos aqueles que estão vivendo um momento de ansiedade. E eu creio que o momento é oportuno porque quem é que não está vivendo um momento de ansiedade? Todo mundo na expectativa em relação ao futuro, em relação a esse problema que está acontecendo no Brasil, que é o problema do coronavírus. Na verdade, não é só no Brasil. Isso é um problema mundial, virou uma pandemia realmente. E claro que o Brasil não está vivendo como alguns países da Europa, como a Espanha, que tem muitos mortos, hoje talvez muito mais realmente do que a Itália, né? Morrendo cerca de 700, 800 pessoas por dia, é muita morte. E tudo isso nos deixa apreensivo, nos deixa um pouco com medo, não é? E ansioso. Mas o que eu faço então para controlar essa ansiedade? Porque se eu não cuidar dessa ansiedade, eu vou ficar doente, eu vou ficar acamado, né? Eu posso entrar em depressão, várias enfermidades pode vir sobre a minha vida. O que eu faço então para controlar essa ansiedade? Eu creio que nós temos que ir à pessoa que nos formou, a pessoa que conhece a nossa estrutura, a pessoa que sabe exatamente como funciona a nossa fisiologia, o nosso psicológico, a nossa patologia. E eu estou falando de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que sabe como é a nossa estrutura e o que a gente precisa para aprendermos a controlar tudo isso aí. Deus ele está preocupado conosco sim. Claro que a preocupação de Deus não é a mesma preocupação que eu e você temos, mas é uma preocupação no sentido de ver você bem diante dessa pandemia, diante desse caos que o mundo está vivendo. E Ele quer que você confie nele, Ele quer que você acredite nele, não é? Então, quando nós estamos aqui falando sobre essa questão da ansiedade, que de alguma maneira atinge a todos, traz sofrimentos e doenças e enfermidades, eu quero dizer uma coisa para você. Vamos aprender a controlar essa ansiedade. Vamos permitir que Deus ministre ao nosso coração para que nós possamos controlar essa ansiedade. E vamos pedir ajuda para que Ele nos ajude a controlar essa ansiedade. Então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns conselhos do próprio Deus, através do apóstolo Paulo, onde ele nos ensina a como controlar essa ansiedade. Vamos lá então para o primeiro conselho. Filipenses capítulo 4, do verso 5 ao verso 8, o apóstolo Paulo escreve assim dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação, o equilíbrio conhecido de todos os homens. E claro que a gente tem que levar em conta que o apóstolo Paulo passou por N problemas, N adversidades, N sofrimentos. E em todo momento ele procurava manter esse equilíbrio, essa moderação. E ele se agarrava com certeza ao Todo-Poderoso, a Deus. E aí, então, quando ele fala isso para nós, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, é de alguém que passou tantas experiências horríveis na sua vida que ele aprendeu a ter essa consciência de que, olha, Deus está perto. Então, seja moderado porque Deus está perto de você. Deus está perto da sua vida. Né? Mais precisamente, Deus está no seu coração. Perto está o Senhor. Então é a primeira consciência que a gente precisa ter. Eu já vi várias crianças, às vezes na rua, quando tem muitas pessoas no mercado, crianças elas às vezes estão chorando apavoradas, porque não sabem onde os seus pais estão, perdeu o pai, perdeu a mãe, eles ficam apavorados. E nós somos crianças crescidas, e às vezes nos esquecemos que Deus está perto, que Deus é o nosso Pai, que Ele está nos guardando, que Ele está nos protegendo. Né? E a gente não precisa ficar apavorado. A gente tem que procurar o equilíbrio e acreditar na presença dEle. Então é o primeiro conselho que Paulo nos dá. O segundo conselho, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, a ansiedade nos desequilibra, a ansiedade
tira os nossos pés do chão. A nossa ansiedade traz enfermidade, a ansiedade ela traz doenças psicossomáticas para a nossa vida. E isso aparece depois no corpo, né? Estômago, fígado, manchas, coluna, e nervo ciático e tantas outras coisas que aparecem, enxaquecas, né, por conta da ansiedade. Então Paulo diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, fale para Deus o que é que está te deixando ansioso. Abra o seu coração. E ele fala isso como? Através da petição. Lá no verso 6 você vai ver isso. Né? Através da petição, da oração, da súplica e com ações de graça. Então, 4 coisas que ele diz para você expor essa ansiedade. Primeiro, pedindo. Né? Oh Deus, eu estou ansioso, tire essa ansiedade do meu coração. Depois ele diz orando, que faz parte também da petição, mas uma oração mais específica, onde você começa a conversar com Deus, abrir o seu coração, né? Clamar, onde você começa a falar para Deus como você se sente e que você quer conhecer Ele, que você quer ter uma experiência melhor com Ele. Né? Depois Paulo fala da súplica, ou seja, você perceber que você está orando, está buscando invadir a sua alma de vontade de chorar, chore, suplique, abra o seu coração. Né? Por quê? Já foi comprovado cientificamente que conversas são terapêuticas, diálogos são terapêuticos. Diálogo salva, às vezes, até o próprio casamento. Imagina quando você se relaciona com Deus, quando você fala, quando você abre o seu coração para Deus. Né? É maravilhoso, porque você acaba percebendo que a oração ela é terapêutica também. Além de você se relacionar, além de você conversar com Deus, você desabafando, tirando do seu peito, do seu coração, tudo aquilo que está te deixando inquieto, ansioso, depois você vai perceber, como eu estou me sentindo aliviado. E o 4º ponto, Paulo fala ali, com ações de graças. Por quê? Depois que você abre o teu coração, fala, suplica, expõe para Deus as suas necessidades, aquilo que está te deixando ansioso, Paulo fala assim, olha, desfoca um pouco agora do negativismo, do pessimismo, das coisas negativas, e olha e perceba quantas coisas Deus já fez por você. Você tem quantos anos? 20, 30, 40, 50, 60 ou mais? Quantos anos Deus já esteve com você, te protegendo, te guardando, suprindo? Você passou por muitas lutas, lutas de enfermidade, lutas financeiras, né? Mas Deus te livrou em todas elas. Guardou você, te deu saúde, te deu condições ou levantou pessoas para te ajudar. Então, quando Paulo diz com ações de graças, ou seja, aprenda também a agradecer. Aprenda também a ter um coração grato. Né? Tem um cântico que diz, maravilhoso, que eu gosto, quantas bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Então, quando você começar a se lembrar das bênçãos de Deus na sua vida, você vai ficar surpreso e você vai perceber quanto Deus tem cuidado de você. Depois que Paulo fala isso, ele diz assim no verso de número 6, no verso de número 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, depois que você tem a consciência de que Ele está perto, depois que você ora, suplica, chora, busca, tem um momento de oração, de comunhão com Ele, e você entende que Ele já tem te abençoado, que Ele está cuidando de você, você tem um coração grato, Paulo fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. O que é uma paz que excede todo entendimento? Primeiro ele fala que a paz de Deus não é uma paz momentânea, não é uma paz circunstancial, é uma paz que vem do coração de Deus, uma paz que é dada pelo próprio Deus. Guardará a vossa mente e o vosso coração. E interessante que ele fala que excede todo entendimento, ou seja, você não consegue compreender essa paz e nunca você vai conseguir definir essa paz, porque ela vem do coração de Deus, ela vem do Todo-Poderoso, ela vem do soberano sobre a sua vida. Vai guardar a sua mente
e o seu coração. A palavra guardar ali, Paulo, eu acredito que ele estava pensando no guarda romano. Né? O guarda romano, ele guardava a entrada, as portas do castelo, de maneira que ele não permitia que ninguém, nenhum tipo de inimigo entrasse ali. Era muito bem guardado aquilo. Então, quando o texto fala ali que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, entenda literalmente como se a paz fosse o guarda da sua mente. O guarda da sua mente para proteger, para não deixar entrar nada ali dentro de você. Certo? Isso é algo maravilhoso. E no verso 8, então, Paulo, depois que ele dá toda essa direção, né, de que perto está o Senhor, que a gente tem que orar, suplicar, chorar, ter ações de graças e que a paz de Deus vai inundar a nossa mente, o nosso coração, vai nos guardar, ele diz assim no verso 8, finalmente, irmãos, quer dizer, depois de tudo aquilo que eu falei, agora você tem que vigiar a sua mente. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então Paulo está dizendo agora, Deus fez a parte dele, Deus ministrou, Deus está com você, Deus colocou a paz que excede todo entendimento, agora dentro de você vigia, vigia. Por quê? Porque você pode pensar negativamente, porque você pode pensar de forma pessimista, você pode pensar naquilo que não é justo, naquilo que não é louvável, naquilo que não é puro, e você pode estragar todo o seu coração. Você pode simplesmente ficar triste. Então Paulo diz, olha, Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte também. Vigia, guarda a sua mente, guarda o seu coração. Deus, ele já ministrou sobre você a paz que excede todo entendimento. Agora a sua parte é, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, começa a pensar positivamente. Começa a pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é de boa fama, naquilo que é puro. Né? Tem um adágio popular que diz que você pode permitir que um passarinho pouse na tua cabeça, mas não que ele faça ninho. Ou seja, chegou aí pensamentos ruins, tira ele da sua mente. Chegou aí pensamentos de negativismo, negatividade, tira ele da sua cabeça. Traz aquilo que é puro, traz aquilo que é verdadeiro. Traz o verdadeiro e puro para o teu coração. E o verdade, o que é verdadeiro e verdade? Deus está perto, Paulo disse. Abra o seu coração, você acabou de falar com ele. E a paz dele foi ministrada ao seu coração. E isso é o que vai te deixar satisfeito. É isso que vai ajudar você a se controlar e a controlar essa ansiedade dentro de você. Que Deus abençoe o seu coração e que você preserve isso, regue isso para que a ansiedade saia e você tenha uma vida mais moderada e equilibrada e não vai precisar tomar remédio ou coisa assim, certo? Que Deus abençoe e fique com Deus.